E aí, galerinha, tudo bem? Estamos aqui hoje para gravar mais um Tech Talks, certo? A respeito de dados, a composição desses dados, a ingestão desses dados e o que é que as empresas hoje estão vendo de tão valioso nesse assunto, né? De onde é que vem esse interesse, né, sobre os dados dessas empresas, não só grandes empresas que a gente vê por aí, essas grandes big techs, mas sim empresas também pequenas e médias, que vêm querendo cada vez mais adentrar nesse lago de informações e poder dele extrair valor, tá? Meu nome é Thiago Blum e eu vou apresentar para vocês aqui um pouquinho de conhecimento que eu tenho a respeito desse assunto, tá ok? Bem, começar aqui agora a pegar o gancho lá do André Mota, do último Tech Talks. O André deu alguns pontos importantes a respeito dos dados, né? A questão da ingestão desses dados, a questão da análise dos dados e como eles são visualizados. E falou também um pouco de documentação, que é super importante, porque quando a gente está fazendo um trabalho que precisa de várias pessoas tendo controle, né, a gente precisa ter esse dado bem documentado. O começo, meio e fim do processo precisa ser muito bem descrito para que a gente possa imediatamente corrigir determinados erros que possam, por eventualidade, ocorrer e dar também o prosseguimento de avanço, de melhoria da composição desses dados. Isso é muito importante, tá bom? Começando aqui sobre a engenharia de dados. Muita gente está falando sobre engenharia, é um dos hips de tecnologia. A gente tem que entender que é o seguinte, a engenharia de dados ela se propõe, no que o André falou anteriormente, a coletar esses dados. Uma das coisas que a gente tem que colocar na cabeça é que a composição desses dados, hoje, existe uma grande variedade. Muita gente fala também na palavra variabilidade. Trocando em miúdos, é a mesma coisa, certo? Você pode entender que variedade de dados seria as fontes desses dados, que podem ser estruturados, como os bancos de dados, semi-estruturados, como CSV, JSON, XMLs, pode ser os não estruturados. Esses sim compõem a maior massa de dados possível, que são os dados que são oriundos de imagens, áudio e texto. Mas peraí, CSV não é texto? Não está dentro de um arquivo que eu poderia considerar um texto? Não, eu estou falando de texto mesmo, como se fosse um livro. E o que é que eu poderia capturar dentro de uma engenharia de dados de um texto? Muita coisa. Você poderia querer capturar de um texto, pode ser um texto documental, um texto de uma carta, e fazer uma automação desse processo e colocar uma determinada inteligência artificial para entender qual o contexto daquele texto. Saber o que é que aquela carta, aquele documento está se falando, mesmo sem ter uma pessoa lido. Isso é possível? Sim, é possível fazer uma automação desse nível. Hoje em dia, a gente consegue fazer esse tipo de automação, a gente lança a mão das redes neurais profundas e a gente consegue chegar nesse nível de interpretação. Voltando um pouquinho aqui para a engenharia. Quando eu preciso capturar os dados, as fontes de dados, eu vou atrás primeiramente de entender quem é o detentor desses dados e quem produz esses dados. Na grande maioria das vezes, o detentor desses dados, né, onde se concentram esses dados, está dentro da onde? Das áreas de tecnologia das empresas. E é importante que isso aconteça. Por quê? Porque ali existe um pessoal preparado para armazenar esses dados, conservar esses dados e manter esses dados sempre com interoperabilidade. O que quer dizer interoperabilidade? Quer dizer que esses dados vão ser mantidos sempre à disposição de quem os necessita. Por quê? Porque aqui que adianta ter um dado num banco de dados e esse banco de dados não está ligado no servidor, o banco não está disponível. Como é que vai ser isso? Eu vou precisar pedir para ligar o banco? Não, esse banco tem que estar disponível sim, para que eu possa, a hora que eu precisar dele, poder acessar os dados e fazer o que eu bem entender, certo? É interessante que a TI tenha seja detentora digamos assim, desse poder em cima dos dados. Por quê? Porque ela consegue mantê-los e também consegue gerenciar para quem os dados estão indo. Hoje em dia existe também uma palavrinha muito comum que está rodando aí, né? É a governança dos dados. Isso é fundamental, gente. A governança dos dados é
uma regra que deve ser, na verdade, um conjunto de regras que devem ser implantados dentro de uma empresa, seja ela de médio, pequeno ou de grande porte, isso é muito importante. Porque é necessário saber para onde esses dados estão indo, quem está consumindo esses dados, qual o momento desses dados, entendeu? A gente sabe que precisa também defender, a gente precisa se proteger, a gente tem que falar um pouco também disso, de governança, e falar, não poderíamos deixar de falar de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Por isso que é muito bom essas duas coisas caminharem juntas. Seguindo a reta da questão da governança dos dados, da LGPD e da engenharia dos dados, a gente vai se chocar também com outras coisas, os setores. Cada setor dentro de uma empresa vai ter seus próprios interesses. E aí, como é que eu vou fazer para gerir uma empresa que possui 5, 6, 7 setores e cada um com 30, 40, 50, 100 pessoas? Eu preciso ter, no mínimo, uma organização. Então, por isso, muito importante, antes mesmo de falar das tecnologias de engenharia de dados, antes de falar o que a engenharia de dados realmente fala, é importante falar sobre governança, sobre LGPD e sobre como isso impacta no nosso dia a dia nos dados. Vamos lá para a engenharia. Quando eu falo da engenharia de dados, citei anteriormente, a gente fala sobre os tipos de dados. Eu tenho hoje, o volume de dados que acontecem nas empresas é praticamente que por segundo, né? Se a gente for parar para perceber, vendas são feitas a todo momento. Se eu for parar para analisar uma empresa que trabalha com logística, produtos são enviados todos os dias e praticamente a todas as horas. Esses produtos são montados, eles são carregados dentro desses carros e são levados para os seus destinos. E eu preciso acompanhar esses produtos, essas cargas precisam acompanhar, porque normalmente são cargas de valor. Então, se eu não tiver um bom rastreamento, se eu não tiver condição de capturar esses dados e saber exatamente onde está o meu carro, eu posso acabar tendo prejuízo, né? A rota pode acabar sendo não chegar até o seu ponto final. Então eu preciso saber exatamente onde é que aquele carro está. Mas eu preciso só isso, só saber? Será que inteligência teria só saber onde é que esse carro está? Não era muito melhor colocar um GPS ali e acabou, dava para saber? Bem, eu posso querer capturar esses dados e aí já vou pensar um pouco mais na frente num conceito bacana que se chama Business Intelligence, que aí eu posso capturar o rastreio desse caminhão e daí eu posso inferir determinadas métricas, como o Garcês falou lá no nosso primeiro encontro, que são os KPIs, são as chaves, os indicadores de performance. E aí eu posso perceber que em determinada distância o motorista foi mais performático, digamos, ele saiu de um ponto ao outro em menos tempo, o outro já gastou mais tempo, teve mais paradas, enfim. Eu tanto posso maximizar as minhas entregas, quanto eu posso também trocar o motorista por um mais, que eu preciso mais urgência para fazer uma determinada entrega, eu posso tomar uma decisão mais rapidamente através desses dados. A engenharia de dados consegue, então, capturar esses dados para mim? Consegue. Hoje eu consigo capturar dados de banco de dados, como eu disse, de APIs, normalmente essas APIs de logística são para isso, né? A gente consegue conectar os programas hoje de engenharia de dados nessas APIs e capturar esses dados. E isso é muito bacana porque dá uma flexibilidade muito grande e hoje a gente tem muito mais facilidade e robustez, não só nos softwares que fazem isso, quanto nos hardwares, né? Hoje a gente consegue, tanto dentro de casa, digamos assim, nos servidores locais, servidores físicos que as empresas têm, também a gente pode falar um pouquinho de nuvem, né? Algumas empresas já estão migrando seus servidores para a nuvem, isso aí deve ficar para um próximo Tech Talks, é um papo muito interessante, falar sobre as vantagens e desvantagens da nuvem e dos serviços físicos, serviços on-premise, ok? As ferramentas de engenharia de dados. Hoje a gente tem várias, né? Uma das que eu acho que a gente tem, assim, digamos, que entender são as ferramentas básicas de ETL. O ETL, que é a extração, transformação e load, ou carga no português, tá? A gente precisa pegar e entender para que servem essas ferramentas inicialmente, Thiago. Aí eu vou pegar e fazer o quê? Eu vou lá, vou capturar meu dado que está em determinado local, vou passar por um processo de transformação, vou extrair esse dado, vou passar por um processo de transformação. E o que seria essa transformação? Essa transformação, normalmente é uma transformação dos dados para que eles possam ser mais legíveis,
certo? Transformação nos dados, que eu passe a compreender melhor esses dados, como? Eu tenho dados que estão faltando ali naquela base de dados, eu tenho dados que estão errados e que não sabia disso antes mesmo de capturar. Então isso é muito interessante, essa primeira etapa do ETL e da ferramenta de ETL, porque a gente como consultor, que trabalha com tecnologia, que trabalha com engenharia de dados, a gente já consegue fornecer para as empresas já um raio-x de como está o banco de dados delas. Muitas das vezes, o dono da empresa, os gestores dos setores, eles nem imaginam como está a questão da higienização dessas bases. Né? Tem sujeira, que quando eu falo de sujeira dentro de dados, é dados faltantes, dados errados dentro de coluna que não deveriam estar. Imagina você colocar dentro de uma coluna que serviria para colocar o nome da pessoa, está um endereço. E dentro do endereço está, sei lá, outro dado que não tem nada a ver com o endereço. Isso acontece? Acontece. E onde deveriam existir dados, em outra coluna no banco de dados que deveriam existir dados, não tem nada. Isso pode acontecer. Não é raro a gente perceber, e muitas vezes em setores comerciais, os vendedores, na correria do dia a dia, para querer vender, acabam de fazer. Só fazem o quê? Lançam as notas, cadastram rapidamente o cliente e no lugar de fazer um cadastro completo, sem entender que aquele cadastro completo vai servir para um BI lá na frente, para uma informação muito mais compilada daquele cliente, entender muito mais o perfil, ele só cadastra o nome do cara, o CNPJ, fatura a nota e vendeu. Essa consciência no decorrer dos anos vem mudado bastante. Os gestores passaram a entender que quanto mais informações sobre o cliente, ele consegue montar um perfil muito mais acurado daquele cara e ele consegue manter uma relação comercial muito mais próxima. Ele consegue também evitar perdas, porque de repente pode ser que aquele cliente venha se tornar um cara inadimplente, dependendo da regra de negócio do cara, ou ele pode ceder muito mais crédito se o cara for um bom pagador. Então essas informações são necessariamente úteis para que estejam dentro do banco de dados, mas a visão muitas vezes do vendedor só se resume a fazer a venda. Então o engenheiro de dados, né, ele já se depara com aquelas situações e é sim um papel do engenheiro de dados já sedimentar, anotar, fazer uma documentação desses problemas que ele está investigando ali, que ele está encontrando e passar já para pessoas responsáveis do setor, para aqueles que a gente chama de stakeholders, ou sejam, os gerentes do negócio, aqueles pivôs do negócio, certo? Isso é fundamental na engenharia de dados. Quando eu falo em engenharia de dados, eu também posso falar um pouco de conceito, né? Então eu vou pegar aqui, eu vou ingerir dados, basicamente eu vou ingerir os dados de uma determinada fonte ou de várias fontes, isso aí a gente encontra a variabilidade dos dados. São dados que têm muito volume, eu posso escolher uma ferramenta ou outra para fazer essa extração, e aí eu já jogo isso para dentro da transformação. Dentro dessa transformação ali que eu vou fazer, eu posso escolher também outro tipo de ferramenta, Thiago? Pode sim e deve, na verdade. Nem toda ferramenta, não é uma ferramenta para tudo. Não existe isso, não existe ali uma regra de engenharia de dados que é escrita na pedra. Não dá para fazer desse jeito não, porque toda empresa tem o seu nicho, toda empresa tem a sua especificidade, e se eu parar para fazer uma coisa sempre do mesmo jeito, eu vou acabar me chocando nos limites, em alguns platôs de conhecimento, em alguns platôs da própria ferramenta que não vai ser capaz, por exemplo, de processar mais de 50 milhões de linhas, entendeu? Em um tempo hábil ou sem parar o servidor de banco de dados. É para isso que servem ferramentas realmente de grande volume de dados, como por exemplo as ferramentas de Big Data, tá? Que agora eu acho que, como a gente está falando muito mais de conceito, eu não vou falar, vou deixar para um próximo momento, quem sabe, para a gente poder falar sobre esse tipo de ferramenta com mais especificidade, falar sobre tecnologias como Spark, Hadoop, MapReduce, falar sobre paralelismo, falar sobre RDD do Spark, que é fantástico, tá entendendo? O trabalho que o Spark faz dentro da memória do computador e que isso aí auxilia muito, mas é muito, auxilia demais o processamento dos dados em tempo real, certo? Pegando esse nicho, eu consegui capturar os dados, coloquei ali na transformação e logo na sequência fiz o quê? Carreguei. Essa é a ponta da engenharia de dados? É. Pelo menos na parte do ETL, sim. Eu fiz a extração, transformei os dados, vi onde é que eles poderiam me auxiliar, tirei o que não era necessário e fiz a carga. E fez carga para quem, Thiago?
Tu fez a carga, cara, para quem? Para aqueles que vão fazer a análise dos dados. Para aqueles carinhas lá que vão pegar o teu data warehouse ou esses dados, essa massa de dados que tu movimentou lá da fonte e fez um trabalho em cima delas, tu vai colocar para aquele carinha produzir lá o dash. Aí a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas, uma ferramenta X, a Y ou a Z. Calma, o dashboard ele pode ser produzido em qualquer ferramenta, tá? O dashboard não é BI, pelo amor de Deus. BI é um conceito, dashboard é outra coisa, tá? Dashboard é como você visualiza os seus dados. Aí muita gente já pensa, BI, então, tá, eu faço BI, eu faço Power BI. Não, Power BI é uma ferramenta da Microsoft que se propõe, sim, até um determinado limite. Ela tem um platô, tá, gente? Um platô de desenvolvimento, onde eu consigo ingerir, que é o processo básico de BI, ingestão, armazenamento e análise de dados. Eu consigo fazer isso no BI? No Power BI, quer dizer, consigo. Ora, eu lembro que o meu primeiro computador eu ganhei em 93, era um 486 DX266, era uma coisa assim horrível.